O esposo era do antigo MDB, que se transformou em PMDB. Eles não foram um fator importante na fundação do PT, que da ditadura para cá, o único grupo político novo que surgiu foi o PT. No entanto, o PT, que nós consideramos hoje a sigla PT, na verdade é a migração de políticos do PSDB, do próprio PSDB, porque hoje há uma parcela expressiva de prefeitos nas pequenas cidades que eram do PSDB, inclusive foram para o PT. A sigla PT hoje já não é mais o grupo político que fundou o PT em 82. Em grande medida são políticos que migraram do antigo PMDB, como o caso da família Suplicy, políticos que migraram dos partidos de direita que hoje dominam também o PT. O caso da Marta Suplicy é bem típico desse processo. Ela faz parte da velha geração de políticos da época da ditadura. Bom, fundamentalmente, se eu não estou esquecendo nenhum dos grandes, quer dizer, é a volta do esquema político que se esperava superar com a democratização do país, a transição democrática, né? Quer dizer, o processo eleitoral, nesse sentido, até em termos de candidatos, não tem novidade, vamos dizer assim, não há renovação. Os partidos menores, a maior parte dos partidos que concorrem na eleição hoje, é público e notório, são legendas de aluguel dos grandes. O PPS, ele é comandado por um grupo do próprio PSDB. Esse Partido Verde, que é um partido novo também, é comandado pela família Sarney. E você tem partidos menores que são legendas de aluguel, que vão fazer negócios na eleição, não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma tradição política, não tem nenhuma proposta sequer de análise, de compreensão do que efetivamente está acontecendo no processo eleitoral. Quer dizer, faz parte do sistema geral dos grandes partidos que representam diretamente o interesse de grupos econômicos muito antigos no país, que comandam as eleições, que comandam o processo político no país, do período tendo como parâmetro a época da ditadura para cá. Quer dizer, com base nisso, nós achamos assim que a eleição ela não se coloca como um terreno efetivo para mudanças. Um último exemplo, saiu uma pesquisa sobre a eleição para vereadores em São Paulo. Dos 55 vereadores da capital, somente 3 não são candidatos à reeleição. Essa situação é assim porque a reeleição no Brasil é um fato quase líquido e certo. Quer dizer, existe um monopólio, a gente pode dizer, inclusive, como alguns gostam de colocar, é um oligopólio de um pequeno número de partidos. Quer dizer, os que são eleitos, eles automaticamente vão continuar aí. Há um processo eleitoral que impede a renovação. Ele, é claro, ele tem uma série de manifestações práticas para garantir esse monopólio dos grandes partidos, que a gente pode analisar em maior profundidade, mas o fato inclusive o fato estatístico, o fato prático da eleição, de que por um conjunto de ações, os grandes partidos dominam, as pessoas que estão eleitas, têm mandatos eletivos, elas vão continuar tendo esses mandatos eletivos por força de uma máquina eleitoral que funciona meio que burocraticamente para manter no Poder Legislativo aqueles que já estão aí há 20, 30 anos. Quer dizer, a chance de grupos novos, interesses diferentes dos grandes empresários e banqueiros, que finalmente são os que comandam aí, é um fato quase que impossível de se manifestar. Quer dizer, a eleição é impermeável a mudanças. Ela não tem a capacidade de permitir que reformas, que mudanças que, mesmo não tendo um caráter assim estrutural, se manifestem. A eleição, inclusive, eu queria salientar esse processo no Brasil. Não é que na eleição você não vai ter uma mudança assim profunda da situação do município, do Estado.
As eleições nos últimos 20 anos do Brasil, nós não temos mudanças, nem mudanças assim mínimas na situação das pessoas. Se existem mudanças, é para pior. Mudança no sentido de renovar, de modificar, melhorar determinado padrão, determinadas coisas na administração, é praticamente nulo. Eu queria chamar a atenção para isso do debate que aconteceu na televisão com os candidatos dos partidos maiores que têm representação no Congresso, um mecanismo de exclusão dos partidos novos, das ideias novas, dos movimentos novos, um dos mecanismos usados para garantir esse monopólio dos grandes. Esse debate, quem pôde assistir, verificou que uma grande polêmica, mostrando assim o nível de conservadorismo, de debate assim, de qualidade inferior, inclusive em termos intelectuais. O grande debate, a grande questão desse debate, a polêmica, vamos dizer assim, era quantas árvores foram plantadas na cidade. Quantos parques foram criados na cidade. Se tinham sido 57 parques numa cidade do tamanho de São Paulo, ou se tinham sido 10 parques. Quer dizer, não é um debate, é um deboche. É assim, nenhum problema sério, nenhuma questão assim de relevância é discutida efetivamente, porque na verdade é um processo eleitoral já definido de antemão. Na verdade, o processo eleitoral, ele é quase que a eleição e o processo eleitoral como um todo, ele é quase como uma ação de homologação dos candidatos que já foram escolhidos anteriormente através de uma articulação que não é pública. Nessa articulação são escolhidos aí um grupo que representa os grandes interesses, e a eleição meio que é a homologação de quem vai sair dessa articulação de bastidores. Quer dizer, não é um processo minimamente democrático, não é um processo que permite sequer uma reforma, vamos dizer assim, parcial de alguns aspectos da sociedade como um todo. É um processo muito, mas muito artificial, muito controlado, muito conservador, e por isso, inclusive, os partidos que aí têm um destaque, têm um controle maior, são partidos de tipo conservador, partidos em geral muito vinculados à direita. Eu queria explicar esse processo também em relação ao próprio PT, que hoje é governo federal, que foi eleito como governo federal numa oposição muito sistemática ao PSDB. Quem se lembra da primeira gestão do governo Lula, da primeira eleição do presidente Lula pelo PT, vai se recordar que os petistas faziam uma crítica muito sistemática, muito agressiva contra o Fernando Henrique Cardoso. Era o presidente do neoliberalismo, das privatizações, da direita, era o presidente da submissão do país ao capital internacional, era o país do latifúndio. Quer dizer, a crítica dos petistas ao Fernando Henrique Cardoso, ao PSDB, era uma crítica onde procurava se apresentar o PSDB como um partido muito direitista, muito antipopular, e o PT é a expressão de movimentos progressistas populares, da luta social, da luta por uma maior independência do Brasil em relação ao FMI, aos bancos internacionais, essa coisa toda. Agora, inclusive foi eleito um representante do movimento sindical de São Bernardo do Campo, metalúrgico, essa coisa toda. Agora, é muito espantoso que, numa situação como essa, onde houve uma polarização desse tipo, nós tenhamos, nos 2 mandatos do governo do PT, um governo que é mais PSDB do que o próprio Fernando Henrique Cardoso. Mostrando que não se trata que os candidatos, eles são, assim, uma máscara, uma operação de marketing eleitoral. Eles não respondem a nenhuma realidade efetiva. Porque o governo do PT, ele é mais PSDB do que o Fernando Henrique Cardoso, inclusive ideologicamente.